Fala pessoal! Hoje quero apresentar para vocês o artigo do Ravé sobre a utilização do GPS para distribuir a carga de treino durante a semana ao longo de um mês. Lembrando que essa é minha visão e interpretação do artigo e sugiro para quem tiver mais interesse ler ele na íntegra. Durante o artigo, o autor vai sugerir uma distribuição das cargas de treino e no final do vídeo vou mostrar como usar esses dados na prática. Você sabe qual a carga de treino ideal para seu atleta se condicionar e também diminuir o risco de uma possível lesão por excesso de carga? Qual distância meu jogador deve percorrer em uma semana de treino e qual a distância em alta intensidade? Quantas acelerações e desacelerações ele deve fazer? Essas perguntas e outras questões pertinentes ao assunto serão abordadas ao longo da leitura do artigo, ou nesse caso, durante esse vídeo. Durante a introdução do assunto, o autor define carga de treinamento e, resumidamente, conclui que a carga significa toda a exposição dos jogadores a treinos e jogos. A partir disso, ele irá propor uma abordagem prática sobre como usar os dados de GPS para planejar e monitorar a carga de treinamento individual e coletiva, para que cada jogador melhore a performance física e diminua o risco de lesão. O número de métricas geradas pelo GPS são muito grandes e até inviável tentar utilizar todas elas para nos guiar na distribuição das cargas de treino. Tendo isso em vista, o autor utiliza esses 5 parâmetros do GPS como os mais relevantes para mensurar o desempenho dos atletas. São eles: a distância total em treinos, a distância percorrida em alta velocidade, a distância percorrida em sprint, as acelerações e desacelerações intensas. No gráfico à direita, vemos a forma que o autor sugere o aumento progressivo de carga durante 4 semanas de treino. 3 semanas de aumento progressivo e 1 semana de deload, que seria a diminuição da carga, para retomar o aumento da carga na 5ª semana, visando com isso melhorar os valores de carga crônica dos atletas, minimizando as chances de lesão por não apresentar picos de carga isolada sem a devida progressão. E para cada semana e também para cada parâmetro do GPS, temos um fator de multiplicação baseado nos 5 melhores jogos dos atletas como referência para se calcular a carga de treino semanal. Aqui temos os seguintes parâmetros: Total Distance, distância total em metros, HSR, a distância percorrida em alta velocidade, SPR, a distância percorrida em sprint, ACC são as acelerações intensas e DCC, desacelerações intensas. Observe que cada parâmetro tem sua própria evolução, guiado pelo fator de multiplicação. À esquerda, temos uma tabela na qual podemos ver que os jogadores estão agrupados por posição e com os respectivos valores dos 5 parâmetros físicos. Lembrando que esses valores são a média dos 5 melhores jogos dos atletas na Champions League Sub-23. E à direita, o gráfico da distribuição das cargas semanais, divididas entre os 5 parâmetros físicos do GPS e com seu respectivo fator de multiplicação para cada valor percorrido num jogo. Esses fatores de multiplicação foram retirados da literatura, mais especificamente do artigo do Jaspers et al. 2018, onde ele verificou a progressão ideal de carga, onde os atletas melhoraram sua condição física e minimizaram o índice de lesão. Para exemplificar, vou usar os dados no retângulo vermelho, que são os dados dos zagueiros. Mas você pode usar dados de um atleta individualmente ou toda a equipe. Agora vamos aos cálculos. Os zagueiros percorreram em seus 5 melhores jogos uma média de 9.962 metros. Como vemos no gráfico, na semana 1, o autor sugere multiplicar esse valor por 2,8. Então, multiplicando 9.962 vezes 2,8, teremos um total de 27.892 metros para ser distribuído na semana 1 de treino.
e nesse valor já está incluído o jogo. Na semana 2, vamos usar o fator de correção 3.2. Então, multiplicando 9.962 por 3,2, teremos um total de 31.877 metros para ser distribuído na semana 2. Na semana 3, multiplicar os mesmos 9.962 metros, só que agora pelo fator 3.4. Então, multiplicando 9.962 por 3.4, teremos um total de 35.862 metros para ser distribuído na semana 3. E na semana 4, multiplicar os 9.962 por 2,6 para fazer a diminuição da carga. Assim, teremos um total de 25.900 metros para ser distribuído na semana 4. O mesmo princípio se aplica para todos os dados do GPS. Em cada semana e para cada parâmetro físico, vamos multiplicar pelo fator sugerido pelo autor, para aumentarmos a carga a cada semana, de forma segura. Assim, após todos os cálculos, encontramos todos os valores de cada parâmetro físico para cada posição. No caso desse exemplo, são os zagueiros, com as progressões semanais. Então, para os zagueiros, é sugerido que eles percorram a distância total de 27.892 metros na semana 1, 31.877 na semana 2, 35.862 na semana 3 e 25.900 na semana 4. Com relação à distância em alta intensidade, é sugerido que eles percorram 887 metros na semana 1, 986 metros na semana 2, 1.084 metros na semana 3 e 789 metros na semana 4. Com relação à distância em sprint, é sugerido que eles percorram 303 metros na semana 1, 325 metros na semana 2, 347 na semana 3 e 282 na semana 4. Com relação à aceleração intensa, é sugerido que eles façam 87 acelerações na semana 1, 99 na 2, 110 na semana 3 e 81 na semana 4. E com relação à desaceleração intensa, é sugerido que eles façam 66 desacelerações na semana 1, 75 desacelerações na semana 2, 84 desacelerações na semana 3 e 62 desacelerações na semana 4. E depois de todos os cálculos de projeção de carga feitos, temos esse gráfico com todos os valores semanais de cada parâmetro físico. Lembrando que eu fiz a projeção apenas para os zagueiros. Se formos projetar as cargas por posições, como no caso desse exemplo, devemos fazer os cálculos para as demais posições. Porém, podemos construir esse mesmo gráfico para toda a equipe de forma coletiva, ou fazer a projeção para cada jogador individualmente. Basta para isso coletarmos a média dos 5 melhores jogos do jogador para cada parâmetro físico e fazer os cálculos individualmente. Bom, essa foi minha visão sobre o artigo e como podemos aplicar de forma prática a sugestão de progressão apresentada pelo autor no dia a dia da preparação física no futebol. Até a próxima. Valeu, falou!